Paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao meu canal Porções Bíblicas. Eu quero compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus que se encontra no livro de Colossenses, capítulo de número 3 e o versículo de número 3, que diz assim: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O tema desta porção bíblica é guardados e protegidos por Deus. Eu quero falar um pouco sobre a proteção divina. A Bíblia fala que Deus é o guarda fiel do seu povo. Eu quero, nesse momento, falar um pouco desta proteção. E eu peguei por base este versículo do capítulo 3 de Colossenses. Claro que aqui está falando da pessoa que aceita Jesus. Paulo, falando no versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses, ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aqui fala que todo aquele que aceitou a Cristo como seu Salvador, ele tem uma proteção, e essa proteção é a proteção divina, ou seja, Deus guarda ele. Mas aí alguém pode perguntar, ora, e por que se Deus guarda aqueles que o aceitou, e por que eles morrem da mesma forma que os outros morrem, ou até mesmo de uma morte terrível, como acidente, como assalto? Mas esta palavra aqui está dizendo, não é que Deus guarda tão somente enquanto estivermos aqui na terra. Está falando que Deus guarda da perdição espiritual. Porque fala que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porque todos nós sabemos que, exceto aqueles que vão ser arrebatados, todos irão morrer. E estamos sujeitos ao mesmo tipo de morte que também daqueles que não aceitaram Jesus. Então observe que, de uma forma ou de outra, iremos morrer, exceto, repito, os que vão no arrebatamento da igreja. Mas nós estamos sujeitos ao mesmo tipo de morte, ou até pior, dos que não aceitaram Jesus. Mas o importante não é a pessoa morrer de uma forma desastrosa, de uma forma terrível. O importante aqui é que a Bíblia mostra que Deus está guardando a nossa vida espiritual, o nosso espírito, ou seja, a nossa salvação. Nós estamos guardados com Cristo, que Deus nos deu essa proteção. Observe que a Bíblia fala lá no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 5 e o 6, fala da morte de Moisés, que diz assim: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Então veja que a Bíblia está falando aqui que Moisés
era servo do Senhor, no entanto, Moisés morreu. Mas observe que aqui Moisés ele teve duas proteções. A primeira, ele foi sepultado e ninguém achou o corpo dele. E a segunda é que Deus o tomou para si, Deus o protegeu. Ele está guardado com Deus, ou seja, Satanás não pôde se apossar nem do corpo de Moisés e nem do seu espírito. Então veja que Deus protegeu tanto o corpo de Moisés como o espírito de Moisés, que foi salvo e está com Deus. E Judas, quando escreveu lá a sua carta, lá no versículo 9, diz que houve uma disputa do corpo de Moisés. Diz que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, observe bem que quando Moisés morreu, o Senhor o sepultou. E houve uma disputa com o corpo de Moisés. Porém, até aí a gente não sabia de nada, mas o Espírito Santo revela a Judas, e Judas escreve, diz que houve uma disputa de Miguel, o arcanjo, que disputava a respeito do corpo de Moisés. Agora, uma pergunta: por que será que Satanás disputava tanto, queria tanto o corpo de Moisés? Eu imagino que seria para idolatrar. Quem sabe dizer: olha, este homem aqui foi o que abriu o Mar Vermelho, este homem foi o que fez sair água da rocha, e outras coisas mais. Quer dizer, tirar a glória de Deus e colocar os méritos sobre Moisés. Mas o Senhor não permitiu. No entanto, o Senhor foi lá e escondeu o corpo de Moisés e o inimigo não conseguiu achar. Ou seja, mais uma pessoa aqui protegida por Deus. Observe que no livro de Provérbios, capítulo 28, o versículo de número 1, diz assim: fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Então veja que a Bíblia diz que Jesus ele é o leão da tribo de Judá. Observe que diz que qualquer justo está confiado como filho do leão. Ora, se está dizendo aqui que o justo está confiado como filho do leão, então Jesus ele é o leão, então nós somos os seus filhos. Agora a pergunta é: quem ousa tirar o filho do leão quando o leão está por perto? Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele está perto de nós. Então, mesmo que o inimigo tente nos tirar da presença do leão, o leão não vai permitir. É claro que aqui está falando de um animal, mas trazemos para o lado aqui de Jesus. Jesus sendo o filho do leão, Jesus sendo o leão, ele protege os seus filhos e ninguém em sua sã consciência vai querer tirar o filho de perto do leão, porque certamente o leão não irá permitir. Então, observe bem que todo o justo está guardado pelo leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Um outro personagem aqui que eu observo que
foi guardado por Deus é no caso de Daniel. A Bíblia fala no capítulo 6 de Daniel que o rei Dario, ele construiu uma estátua, ou seja, o rei Dario, ele e os seus príncipes, melhor dizendo, desculpe, eles intentou ali que ninguém poderia buscar outra pessoa, orar outra pessoa, adorar outra pessoa que não fosse o rei. E ali eles fizeram aquele decreto, juntamente com os príncipes, os presidentes, né? Foram até o rei, do capítulo 6, versículo 6 a seguir, fizeram um edito, assinaram a escritura, para que não fosse mudado, para que não fosse revogada. E para tudo isso era para pegar Daniel em falta, porque eles tinham inveja de Daniel. Daniel era um homem íntegro, um homem justo diante de Deus e diante deles também. Esses homens, eles eram corruptos, eles eram desleais, mas o rei não sabia. E eles armaram isso para pegar Daniel no próprio erro, como se falasse, olha, nós não temos nada como pegar esse Daniel no erro, mas vamos ver se nós achamos uma brecha diante da sua religião, diante do seu Deus. Porque ele sabia que Daniel orava 3 vezes por dia, e aí eles inventaram tudo isso para pegar Daniel no flagra. E um dia eles pegaram Daniel orando, que Daniel tinha um costume de orar, olhando, abrir a janela assim, em direção a Jerusalém, e orando por Jerusalém. E eles, de Araque, sabiam que eles iam pegar Daniel nessa falha, digamos assim, para eles seria uma falha. E realmente, eles foram lá decretado e viram Daniel orando ao Senhor, mas eles sabiam que Daniel orava ao Senhor. Eles já fizeram isso para cavar essa armadilha contra Daniel. E aí eles acharam Daniel orando, e Daniel, eles foram até o rei Dario, e o que acontece? Denunciou Daniel e disse, olha rei, o senhor assinou um decreto assim, assim, assim e tal, que a pessoa não devia cultuar outra pessoa que não fosse o Senhor. Então, mas tem um Daniel aí no teu palácio que ele descumpriu a tua ordem. Ele não deu ouvido a este negócio. Quer dizer, não fez pouco caso do Senhor. E aí o que acontece? Daniel, ele não está nem aí para suas palavras. Ou seja, como se falasse, olha, Daniel foi um rebelde. E tome cuidado que ele pode querer tomar o seu lugar. Essas coisas todas. E é o que acontece. O rei, como já tinha assinado o decreto, o rei permite agora que jogue Daniel na cova dos leões. Eu estou resumindo aqui para não ficar muito longo o áudio. E a Bíblia diz que Daniel foi jogado na cova dos leões, que era tipo um buraco, só que embaixo bem extenso. E Daniel foi jogado lá, eles fecharam aquele espaço e certamente foram felizes para casa, dizendo, pronto, nós estamos livres de mais um crente honesto, digamos assim. Aí o que acontece? Eles pensavam que o leão ia devorar Daniel, porém aconteceu o contrário. O rei não comeu, o rei não dormiu bem à noite e ficou preocupado porque ele gostava de Daniel. Aí quando foi pela manhã, ele foi visitar o lugar onde estava Daniel e na esperança
de que Daniel estava vivo. E aí no versículo de número 20, diz assim, capítulo 6 de Daniel: E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, observe bem que o rei muito se alegrou quando ouviu estas palavras de Daniel, do versículo 20 até o versículo 21. E o 23 fala: Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então observe bem que todo aquele que é fiel ao Senhor, Deus guarda, Deus protege. Agora veja o que aconteceu com aqueles que se levantou contra Daniel. No versículo de número 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Observe bem que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, os leões, Deus já estava lá. Veja que se Deus não tivesse lá, se Deus não tivesse chegado primeiro, Daniel teria o mesmo fim que esses homens tiveram com suas famílias. Observe que quando aqueles homens jogaram Daniel na cova, onde estavam os leões famintos, veja que Deus já estava lá. Por isso que quando Daniel foi lançado ali, os leões não fizeram mal algum. Por quê? Não foi porque Daniel era justo, o suficiente para acalmar os leões, mas porque Deus estava lá, e os leões, certamente, ele viu Deus lá. Então os leões, eles são o quê? Criatura de Deus, e eles obedeceram ao seu Criador. Diferente de muitas pessoas que é criatura de Deus e são teimosos e não obedecem àquele que os criou, que o fez. Mas uma coisa que me chama a atenção aqui é que no final do versículo de número 24, diz que antes deles tocar no fundo daquela cova, ou seja, antes de chegar no piso, os leões no ar mesmo já tinham devorado eles e esmigalharam todos os seus ossos. Uma coisa que me chama a atenção é que isso aconteceu foi depois que tirou Daniel. Ou seja, antes de Daniel ser lançado na cova do leão, Deus já tinha chegado primeiro. E Deus permaneceu com Daniel até ser tirado dali. Quando tirou Daniel da cova dos leões, Deus saiu junto com Daniel. Aí quando jogaram esses homens e sua família na cova dos leões, Deus não estava mais lá. Por isso que os leões devoraram aqueles homens juntamente com a sua família. Porque aonde Deus não está,
pode ter certeza, se não tiver a proteção divina, tudo acaba em desastre. Aí Provérbios vai nos dizer, lá no Provérbios 11, versículo 8, diz assim: o justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. Então, observe bem que o justo Daniel foi libertado da sua angústia de estar ali juntamente com aqueles animais. Certamente deveria ter fezes por ali, né? Urina, que os animais faziam toda as suas necessidades fisiológicas, era tudo ali. Então, mas chegou o momento que Deus tirou o justo Daniel e o ímpio ficou no lugar do justo. Então observe bem como Deus é fiel. Deus, ele guarda o seu povo. Tem muitas referências na Bíblia que fala sobre a proteção divina, mas eu apenas estou pegando algumas porque para não ficar muito extenso o áudio. Observe que no mesmo livro de Daniel, no capítulo de número 3 e o versículo 25, agora sim é sobre a estátua de ouro que Nabucodonosor ele fez para que o povo adorasse. No capítulo 3 e versículo 25, vai falar sobre 4 homens que foram jogados na fornalha de fogo ardente. Observe que quando Nabucodonosor ele fez essa estátua, ele fez para ser adorado e que todos que passassem ali o adorassem. Está no capítulo 3 a seguir. Então, observe que o homem ele quis se exaltar, não sabendo que a exaltação e a glorificação ela pertence unicamente e exclusiva a Deus. Mas Nabucodonosor, ele viu isso de uma forma diferente, ele queria atrair a glória para si. Então, diz que ele fez essa estátua e os seus empregados fez ele assinar também um edito, a escritura, e todos que passassem tinham que adorar aquela imagem, fazer reverência àquela imagem. E tinha 3 homens ali na província de Babilônia, por nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles não adoraram a estátua. Eles não se curvaram diante daquela estátua. E alguém viu e disse: olha, rei, não foi assim que o Senhor disse que todos deveriam reverenciar a tua estátua? Mas existe aqui 3 homens no teu reinado que eles não obedeceram às tuas leis. E o rei, muito furioso, foi ter um diálogo, digamos assim, com Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando ele foi ouvir esses 3 homens, eles disseram: olha, rei, nós não iremos adorar a tua estátua. E fique sabendo, rei, que o nosso Deus, ele nos livrará das tuas mãos e da tua fornalha. Ou seja, nós temos um Deus que nos protege. E Nabucodonosor ficou furioso, porque ele era a potência naquele reino, e ouvir uma palavra dessa de 3 empregados, ele não gostou, e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, e jogou Sadraque, Mesaque e Abednego com seus chapéus, suas capas, seus calções, jogou amarrado dentro daquela fornalha de fogo ardente. Porque certamente ali muitas pessoas já tinham morrido naquela fornalha. E os 3 não seria diferente.
Mas só que o rei teve uma surpresa. Há uma diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Quando Nabucodonosor jogou aqueles homens ali dentro, lá no capítulo 3 e o versículo 25, alguém viu. Aí o versículo diz assim: respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Alguém disse: rei, o Senhor não jogou 3 homens na fornalha? Sim. Não, rei, mas só que eu estou vendo 4. Louvado seja Deus. Estou vendo um que é semelhante aos deuses, o filho dos deuses, porque os babilônios, eles tinham muitos deuses, e eles tinham visões, e eles viam coisas do outro mundo. Quando eles viram Deus ali, eles pensou que era o filho dos deuses que eles acreditavam, só que era o próprio Deus dentro da fornalha. Uma coisa que me chama a atenção é que quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus já estava dentro da fornalha. Porque se Deus estivesse fora, certamente assim que aqueles moços foram lançados, eles iam ser queimados vivos. Mas como Deus já estava lá dentro, então para o povo que estava de fora estava quente, mas lá dentro estava frio, porque a presença de Deus fez refrigerar aquele lugar. Mas o que me chama a atenção é que se nós pegarmos aqui pela ordem, observe que nós vamos ver da esquerda para a direita, vamos ver Sadraque, Mesaque e Abidnego e o 4º homem. Veja que o 4º homem aqui vai estar, lógico, no 4º lugar. Mas se nós pegarmos da direita para a esquerda, primeiro vamos ver o 4º homem, depois Abidnego, Mesaque e Sadraque. Então é melhor a gente ver por este ângulo. Primeiro a gente vê o 4º homem, Abidnego, Mesaque e Sadraque. E não Sadraque, Mesaque, Abidnego e o 4º homem. Por quê? Porque Jesus chegou primeiro. Então vejamos da direita para a esquerda. O 4º homem vem primeiro, que é a pessoa de Deus. Então observe bem que o que me chama a atenção aqui é o livramento. Esses homens foram guardados por Deus. E quando os tirou para fora, diz que não tinha nem cheiro de suas roupas que o fogo tinha deixado. Mas aí entra de novo aquela questão do versículo 11, capítulo 11 e o versículo 12 de 8 de Provérbios. Capítulo 11, versículo 8 de Provérbios, que fala: o justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. Assim que tirou aqueles 3 homens da fornalha, Deus também saiu de lá de dentro. E aí pegaram aqueles homens e lançaram na fornalha de fogo. E antes dele, quando abriram aquela porta, as labaredas já tinham devorado aqueles homens. Veja a diferença quando Deus está e onde Deus não está. Assim que Deus saiu da fornalha, aqueles homens que foram lançados foram devorados pelo fogo. E eu quero concluir aqui um último assunto, são vários, mas eu quero concluir aqui no livro de Esther, no capítulo 6, a seguir. Fala sobre o rei Assuero, Mardoqueu e Amã. Fala da rainha Esther também. Observe que
A Bíblia diz que Amã, ele era um homem invejoso, era o primeiro ministro ali daquele palácio. E tinha Mardoqueu, que ele ficava sentado à porta do rei, que era o tio de Esté. E Mardoqueu, e Amã, ele não gostava de Mardoqueu, porque todos se curvavam diante de Amã. Porém, Mardoqueu, ou Mordecai em algumas Bíblias, não se curvava diante de Amã. E Amã ficou com raiva e intentou no seu coração matar tanto Mardoqueu quanto Esté, quanto os demais povo, os israelitas que vivia ali naquele palácio. E ele colocou em seu coração fazer um extermínio para acabar com aquele povo. Mas observe, no capítulo 6, fala que nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, digamos assim, fala que Mardoqueu, quando estava sentado à porta do rei, ele ouviu uma conspiração de dois empregados do rei, dois eunucos, um chamado Bigtan e o outro Teres. Diz que eles intentavam matar o rei. Aí Mardoqueu foi lá, os denunciou, e o rei foi lá, escreveu nas suas crônicas, colocou no arquivo e deixou lá. Quando foi um dia, Deus, acredito que foi Deus, colocou insônia no rei, e o rei, numa dessas noites, foi lá, abriu lá o seu arquivo e achou nas crônicas escrito esse ato de Mardoqueu. E ele perguntou: alguém deu algum presente, pagou pelo benefício que este homem fez ao rei? E responderam: não. Aí também o rei não disse nada. No outro dia, bem cedo, veja como Deus ele chega primeiro. No outro dia, bem cedo, Amã vinha chegando no palácio com uma ideia na cabeça, a ideia do extermínio do povo judeu. Aí o que aconteceu? Quando ele vem subindo lá na escadaria, o rei pergunta: quem está aí? Quem está no pátio? Alguém fala assim: é Amã. Aí o rei disse: ótimo, manda ele entrar. Aí perguntou para Amã: Amã, o que é feito a um homem que faz um benefício para o rei? Aí Amã disse: olha, uma pessoa que o rei quer honrar, certamente sou eu. Aí Amã, achando que a bênção vinha para ele, disse: olha, rei, o senhor pega o melhor cavalo, pega as vestes reais, coloca nessa pessoa e sai proclamando pela rua que esse homem é grande. Aí o rei falou assim: muito bem, Amã, não deixe nenhuma dessas tuas palavras cair, faça isso com o judeu Mardoqueu, ou Mordecai. Então observe, meus amigos, que antes de Satanás fazer algo para aquele que serve a Deus, Deus chega primeiro. Deus chegou primeiro na noite anterior, colocando insônia no rei, e agora porque Deus sabia, porque Deus ele sabe do que vai acontecer daqui a 1 bilhão de anos, Deus sabia que no outro dia pela manhã Amã vinha com um plano diabólico para destruir o seu povo. Então veja que Deus ele não atrasa, ele vem na hora certa. Deus, repito, é o guarda fiel do seu povo. Enquanto Amã planejava matar o povo judeu, Deus chegou primeiro e agiu, abençoando e honrando o seu servo Mardoqueu. Então, eu quero concluir nesta noite essa porção da palavra de Deus. É simples, mas de grande valor. Não pela pessoa que está falando, não pelo irmão Valdemir, mas pelo valor que tem a palavra do Senhor. É uma mensagem simples, porque a palavra de Deus ela é simples, não precisa de rodeios, não precisa de alguém dificultá-la, porque ela é simples.
Então, observe que Deus protege o seu povo. Deus protegeu o corpo de Moisés e o seu espírito. Deus protegeu Daniel na cova dos leões. Deus protegeu os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Deus protegeu Esté, Mardoqueu e todo o povo judeu ali. Então, observe bem que Deus sempre guarda o seu povo, porque Deus, ele é fiel nas suas palavras e nos seus propósitos. Então, como não servir e adorar a um Deus desse? Como não atribuir gratidão a Ele, agradecidos a Ele por tudo? E o melhor ainda é que a Bíblia diz que a nossa vida está escondida. Observe que a Bíblia fala assim que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, nós estamos protegidos aqui na terra e quando nós saímos daqui, que fomos para outra dimensão, que é a eternidade com Deus, aí nós estaremos guardados com Deus na eternidade. Então, continuemos sendo fiel ao Senhor, porque Ele é fiel. E a Bíblia diz que Ele dá ordem aos seus anjos para que nós não tropeçamos com nosso pé em pedras. E fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e livra. Então nós temos a proteção também do anjo do Senhor. Que Deus possa estar assim nos abençoando e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.